Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de sistemas distribuídos e redes, tá? Do módulo 52 de 2025. Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, pessoal, nosso contato está na descrição, beleza? Só tá entrando em contato conosco que nós podemos te auxiliar. E em outra disciplina também, tá? E de qualquer outra área de engenharia que você precise de apoio, beleza? Vamos dar início então. Também peço que você deixe o like, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí pro canal. E bora para o conteúdo aqui. Lembrando, pessoal, vou fazer uma leitura inicial aqui com vocês, uma contextualização para explicar os principais conceitos que estão sendo trazidos nesse mapa, da disciplina, do contexto geral, para que vocês consigam entender de fato a importância dessa disciplina para a prática, para o ramo de trabalho de vocês, tá? Então vamos lá. O que diz aqui a primeira questão? Vamos analisar um protocolo frequentemente utilizado na comunicação de dispositivos industriais, protocolo RS485. Este protocolo permite a conexão de até 32 dispositivos por unidade mestre no formato Half Duplex, que autoriza um dispositivo a transmitir ou receber informações de comando. Isso significa que as informações são tratadas por pooling/resposta. A comunicação é sempre iniciada pela unidade mestre, host, e as unidades escravas, dispositivos. E as unidades escravas dispositivos não transmitem dados sem receber uma solicitação da unidade mestre, nem se comunicam entre si. Existem dois modos de comunicação no protocolo RS485, o modo unicast e o modo broadcast. No modo unicast, a unidade mestre envia dados de pooling e apenas uma unidade escrava atribuída por um endereço único responde ao seu comando de acordo. A unidade mestre aguarda até obter uma resposta de uma unidade escrava ou abandona uma resposta caso um período pré-definido expire. No modo broadcast, a unidade mestre transmite mensagens para todas as unidades escravas. Esta contextualização foi utilizada para conceituar o papel do protocolo na troca de mensagens entre dispositivos em ambiente industrial, que frequentemente é utilizado entre drivers de motores e dispositivos discretos. Para esta atividade de mapa, o estudante deverá responder as questões a seguir. 1. Com base no conhecimento de sistemas distribuídos e redes, apresente um exemplo de aplicação do protocolo TCP/IP. 2. Considerando as arquiteturas no modelo cliente-servidor e o conceito de servidor multisserviço, demonstre como é possível utilizar um sistema distribuído para a realização de games online. 3. Uma rede IP é criada a partir da utilização de roteadores, equipamentos que trabalham na camada 3 do modelo OSI, e permitem o roteamento dos pacotes IP desde a origem até o destino. Com base nessa afirmativa, demonstre com exemplo como o protocolo não orientado à conexão é um ponto forte dessa tecnologia. 4. A virtualização é uma alternativa para atender às diversas situações, inclusive quando precisamos compatibilizar o uso de aplicativos e versões de sistemas operacionais. Com base nos conceitos de virtualização, demonstre como ocorre a virtualização e a containerização. Vamos lá, pessoal. Então, muitos conceitos trazidos aqui, tá? Muitos de vocês acredito que não conheçam muito bem como é o funcionamento, como que funcionam alguns desses conceitos, né? O que é? Vamos começar pelo RS485, tá? Foi trazido aqui no início para nós. Protocolo RS485. O que significa isso aqui para nós? Pessoal, RS485 é um padrão de comunicação serial usado em sistemas industriais, tá? Ele permite que até 32 dispositivos sejam conectados em um mesmo barramento de dados e se comuniquem com alta confiabilidade.
mesmo em ambientes com ruído elétrico, como fábricas com motores ou máquinas pesadas, tá? Então, características principais desse protocolo. É um meio físico, tá? Ele utiliza 2 fios diferencial para a transmissão de dados, o que aumenta a resistência ao ruído. Ele é half duplex, ou seja, apenas um dispositivo transmite por vez, tá? Ele tem a característica de longa distância, então a comunicação ela pode alcançar até mais ou menos aí 1.200 metros, tá? E tem uma alta imunidade à interferência eletromagnética. Como que funciona o funcionamento do, igual ele trouxe ali para nós o esquema mestre-escravo, né? Que é só um termo aqui. Um dispositivo mestre, CLP, computador industrial ali, controla a comunicação, tá? As outras unidades nas hierarquias inferiores, que são inversores, sensores, atuadores, apenas respondem às requisições dos mestres, tá? Então elas são utilizadas como apoio ali. E ocorre uma comunicação do tipo pooling, que foi trazida ali. O mestre vai perguntar e o dispositivo inferior vai responder. O CLP pergunta para o inversor, para o sensor e para os atuadores. E eles respondem. Respondem como? As informações, tá, pessoal? Então vamos supor aqui, o sensor indicou que a temperatura está alta. Então o CLP vai captar essa informação, tá lá com temperatura de 190 graus e só poderia atingir 180 graus. Só que está 190. O sensor vai passar essa informação para o CLP e o CLP vai acionar o atuador para reduzir a temperatura, tá? Um controlador de temperatura lá, beleza? E como foi dito ali, né, pessoal? Quais são os modos de comunicação? Nós temos o unicast, tá aqui, ó. Deixa eu explicar para vocês de uma forma mais clara aqui, unicast e o modo broadcast. Se eu não estiver pronunciando correto, tá, pessoal? Por conta do inglês, mas só para vocês entenderem aí. Unicast, o mestre envia uma mensagem para um dispositivo específico, com endereço definido, tá? Já o broadcast, o mestre envia uma mensagem para todos os dispositivos ao mesmo tempo, ok? Essa é a principal diferença. Esse é o modo de comunicação. Então, um exemplo prático aqui para vocês. Em uma linha de montagem com 10 motores controlados por inversores, o CLP envia comandos via RS485, que é a nossa linguagem, para cada inversor, perguntando a rotação atual, temperatura ou solicitando mudança de velocidade. Isso garante um controle preciso e uma comunicação segura. Simples assim, tá, pessoal? É uma comunicação entre os dispositivos. Então, o RS485 é um padrão de comunicação serial, ok? Que é para padronizar a linguagem industrial. Beleza? O que ele traz para nós aqui de mais importante aqui? Ele pede para nós aqui um exemplo de aplicação do protocolo TCP/IP. Deixa eu explicar esse protocolo aqui para vocês também. Esse protocolo, pessoal, ele é na verdade, o TCP/IP, ele é um conjunto de protocolos que permite a comunicação entre dispositivos em uma rede, tá? É a base da internet. O TCP garante que os dados cheguem corretamente e o IP, tá? Internet Protocol, cuida do endereço de destino, beleza? Então, como importância, pessoal, desse protocolo aí, nós temos que ele tem uma comunicação confiável entre os dispositivos, permite uma troca de dados entre diferentes tipos de sistemas operacionais e redes, e é utilizado como base aí para redes industriais, comerciais e até domésticos, tá? Show! Deixa eu ver aqui o que tem de mais interessante para nós aqui, para a gente estar contextualizando. O que ele pede aqui considerando as arquiteturas do modelo cliente-servidor, o conceito
de servidor multisserviço. Vamos lá, pessoal. O que é isso aí para nós? Então, o modelo cliente-servidor e jogos online com servidor multisserviço é o seguinte: o cliente ele solicita os serviços, o servidor oferece os serviços. Esse modelo ele é um modelo onde um servidor centralizado atende diversas requisições de clientes. Então, um servidor multisserviço. Um único servidor pode oferecer vários serviços ao mesmo tempo, como autenticação de usuários, chat entre jogadores, armazenamento de pontuação, execução lógica do jogo e por aí vai, tá? Então, um exemplo prático aqui para vocês é o Fortnite ou Free Fire, né, que é muito conhecido aí. Os jogadores se conectam a um servidor, tá? O servidor processa a movimentação de cada jogador, ele envia atualizações de posição e ações para todos os jogadores da partida, tá? E garante que todos estejam vendo a mesma situação em tempo real, tá? Então, essa que é a importância aí para os games, né? Permite que milhares de jogadores joguem juntos, tá? Reduz erros e conflitos entre comandos simultâneos e organiza e distribui os recursos de forma mais eficiente, tá? Basicamente isso, tá, pessoal? O que tem de mais interessante aqui? O protocolo IP e comunicação não orientada, tá? O IP, Internet Protocol, funciona na camada 3 do modelo OSI, tá? Ele é não orientado à conexão, ou seja, não verifica se os dados chegaram corretamente. Ele apenas os envia, tá? Isso permite uma comunicação mais rápida e leve. Ele não faz a conferência, tá? A vantagem é que é ideal para aplicações em tempo real, onde a velocidade é mais importante do que a confiabilidade total da entrega, tá? E utiliza menos recursos de rede, evitando uma sobrecarga também. E assim, pessoal, o que tem pra gente finalizar então, explicar o conceito aí de virtualização para vocês, tá? Que é o seguinte, o que é e por que é importante, tá? A virtualização, ela é uma técnica que permite executar vários sistemas operacionais independentes em um único computador físico, tá? Isso é feito com o auxílio de um software chamado Hypervisor, tá? Hipervisor, que cria máquinas virtuais, as famosas VMs, ok? Como que funciona na prática isso aí? Pense em um servidor físico como um grande armário, beleza? Com a virtualização, você pode dividir esse armário em vários compartimentos independentes. E cada compartimento funciona como se fosse um computador próprio, beleza? Então, exemplo real, imagine uma empresa que tem um único servidor físico, tá? E nesse servidor ela pode rodar uma máquina virtual com Linux, tá? Que hospeda um site da empresa. Ele pode rodar uma outra máquina virtual com Windows Server para gerenciar o banco de dados dos funcionários, por exemplo, tá? E pode rodar uma terceira VM com um sistema legado, né? Sem precisar de uma outra máquina física. Então, cada VM tem seu próprio sistema operacional, memória, espaço de armazenamento e processador virtual, tá? E o melhor que é o seguinte, como se fosse uma ligação em paralelo, lá, como a gente vê em física, né? Tem a ligação em série, tem a ligação em paralelo. Aqui é o seguinte, se uma VM falhar, as outras continuam funcionando normalmente, beleza? Então, vantagens da virtualização, pessoal: redução de custos com hardware, maior aproveitamento dos recursos do servidor e facilidade para testar diferentes, né, sistemas diferentes no mesmo computador, beleza? Deixa eu só puxar aqui. Pessoal, sobre cadê o conceito aqui, ó? Containerização. Quero finalizar aqui com vocês. É como se fosse uma evolução da virtualização, tá? Em vez de simular um computador inteiro com sistema operacional,
e tudo mais, o container ele empacota apenas o que é necessário para rodar um aplicativo. Então, os arquivos do programa, bibliotecas e configurações, tá? Então, por exemplo, na prática, para a gente finalizar essa contextualização aí, se a máquina virtual é como se fosse uma casa inteira, o container é como um quarto com tudo pronto ali, tá? Então, o que é? Basicamente assim, mais leve, mais rápido de montar e com menos desperdício. Então, é algo mais enxuto, tá? Quais são as vantagens, pessoal? Vai trazer leveza, rapidez, portabilidade e escalabilidade. Depois a gente vai trazer alguns exemplos reais para ficar mais claro aqui, tá? Deixa eu tentar, vamos supor aqui o seguinte, ó, um exemplo real. Um desenvolvedor ele cria uma aplicação web em Python, tá? Que é uma linguagem lá de programação. Ele precisa garantir que ela funcione do mesmo jeito em qualquer lugar, tá? Notebook, servidor da empresa ou nuvem. Então ele empacota tudo em um container com Docker, incluindo o código do aplicativo, as bibliotecas usadas, as configurações específicas. Então agora ele pode levar esse container para qualquer máquina e ele funcionará exatamente igual, independente do sistema operacional do host, tá? Mais ou menos aí para vocês entenderem como que funciona, tá? Na